Deixa eu te falar. Se tem uma coisa que causa bastante desconforto nas pessoas e acende assim, ó, um sinalzinho de alerta, é ver a escova cheia de cabelo. Segundo dados da Sociedade Brasileira do Cabelo, cerca de 42 milhões de brasileiros são afetados pela alopecia, também conhecida como calvície. Essa é uma condição que afeta mais os homens do que as mulheres. Mas, ó, o número de mulheres com a doença vem crescendo e bastante, viu, minha gente, nos últimos anos. Inúmeras podem ser os problemas, as causas dessa doença autoimune e infecciosa. Alterações hormonais, deficiência nutricional, calvície hereditária, queda de cabelo. Mas também pode estar associada, sabe o quê? Às doenças emocionais, como estresse e ansiedade. Para falar sobre a relação dos problemas capilares com os emocionais, a gente conversa com o biomédico e tricologista, Dr. João Gabriel Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Super feliz de estar aqui. E nós também. Doutor, todas as vezes eu lembro, né, das mães falando assim, você vai me deixar cair os cabelos de preocupação. Mãe nunca erra, né? Isso acontece mesmo, doutor? Acontece. E as crianças já começam a fazer o cabelo da mãe cair já nos primeiros meses quando nascem. Verdade. Não é verdade? Porque ela fica cabeluda na gestação e logo depois começa a já perder cabelos, não fica, doutor? Começa muito. Mas sabe um dos motivos que isso acontece? Muitas vezes, né, para o pessoal que está de casa, pensa que os fatores emocionais, hormonais e tudo isso. De fato, durante muitos anos a gente não conseguia mapear o certo. O que causava a queda? Né? E agora eu estou vendo muito mais de perto, porque a Nath, a minha esposa, ela está grávida. E a gente também tem uma amiga que acabou de ter bebê há pouco tempo atrás. E aí uma coisa que a gente observa é o seguinte. Quando uma mulher engravida, aumenta muito o volume de sangue. Certo? Então o volume de sangue da mulher ele aumenta mais ou menos cerca de 500 ml até 1 litro. Por que aumenta? Para aumentar a oxigenação. Porque o feto precisa de bastante oxigenação para se manter vivo. Não é à toa que a mulher desenvolve edema, fica um pouco inchada, né? Então isso é algo que pode acontecer. O que acontece no puerpério, naqueles primeiros meses pós-parto? Este sangue ele vai embora. E muitas vezes é comum que junto desse sangramento reduzam também os níveis de ferro. Porque um dado da Organização Mundial de Saúde é que 30% das mulheres em idade fértil têm anemia em algum grau. Olha que interessante Exato. isso. Então, muitas mulheres desenvolvem anemia no pós-parto imediato. Tanto que, por exemplo, a Nath, a ferritina dela era uma ferritina que marcava em torno de 156. Sempre procurei manter neste nível. Hoje ela está entrando agora no 3º trimestre de gestação. Como a demanda para o bebê ela é muito alta, o que aconteceu com a ferritina dela? Desceu para 90. Olha! Então imagina logo na sequência do pós-parto, onde vai parar essa ferritina? Por mais que a gente trabalhe uma suplementação, a gente não vai conseguir mandar tanto. Mas, por exemplo, a dela está 90. Tem muitas mulheres que já iniciam uma gestação com uma ferritina de 40, 30. Nossa! Para onde que vai parar essa ferritina? Então, muitas vezes, associa somente a alteração hormonal, mas nós temos uma variação muito mais profunda e muito mais clara e tangível. Porque o emocional, ele é muito relativo. Sim. Às vezes, aquilo que me faz sentir mal não é aquilo que faz você sentir mal. Como a gente tangibiliza essas alterações funcionais no organismo? Sim. Não é verdade? E eu fiquei pensando nisso, porque eu falei, ok, a gente sabe que, né, as doenças de hoje são as doenças emocionais, elas tomam conta de quase todo o nosso corpo. Sim. Mas como é que eu sei que a minha queda de cabelo é emocional, por exemplo? É por ansiedade, doutor? A gente pode tentar tangibilizar isso analisando um hormônio que chama cortisol. O cortisol ele é um hormônio muito importante para regular o nosso ciclo de noite e dia. Então, durante o dia, a gente começa a produzir o cortisol ali entre as 6 a 8 da manhã, ele atinge o pico em torno das 10 da manhã. E aí, a partir das 4 da tarde em diante, é normal que ele comece a reduzir, quando a gente começa a ficar um pouco mais sonolento. E aí ele dá espaço para a melatonina. Só que o cortisol, ele também é nosso hormônio de luta e fuga. Por quê? Temos que lembrar que éramos seres de natureza. Logo, a gente tinha que ter uma rápida resposta frente a, às vezes, algum animal, alguma tribo, algum povo ali que estava ali para atacar. Então a gente tinha que ter uma resposta muito rápida. Então essa resposta rápida, o cortisol ele dispara. Então é fisiológico o estresse. Agora o que não é fisiológico? Quando você aumenta esse cortisol, ele fica sustentado alto durante muito tempo. Aí vai ter alterações que são muito tangíveis. Então a pessoa ela vai sentir o quê? Taquicardia,
descontrole da respiração, respiração mais acelerada. Pode sentir até mesmo um aumento do suor, né? A sudorese fica aumentada. Pode sentir as extremidades um pouquinho mais frias. Então, tudo isso pode ser sinais de quê? De um estresse crônico. Aí sim a gente pode associar que a pessoa está numa condição de estresse e o aumento do cortisol faz uma coisa chamada apoptose, Abi, que é quando a morte das células. O bulbo capilar, que é onde o cabelo se desenvolve, ele é feito por células vivas. Se o cortisol é aumentado por muito tempo, hoje tem estudos que já comprovam, nós temos muitos receptores de cortisol na região. Tanto quando a gente passa por uma emoção intensa, o que acontece com os pelos? Arrepia. Arrepio. Porque nós temos muitos receptores de cortisol, de adrenalina e de noradrenalina. Logo, nós também podemos aumentar a morte das células. Não significa, gente, que ao se arrepiar, seus cabelos irão cair. Não é isso. Mas se o cortisol ele aumenta e fica aumentado por muito tempo, junto com esses sintomas todos que nós conversamos, você de fato pode ter uma queda capilar por estresse intenso. Uau! E doutor, o que causa isso? Por exemplo, causa outras doenças? Tem um nome específico ou não? Até pode. Por exemplo, as pessoas que estão apresentando isso atualmente são pessoas que a gente também conhece como o quê? Burnout. Né? A pessoa ela está tão atarefada, tantos inputs mentais, seja por internet, seja por informação excessiva, seja por ver a vida maravilhosa que os outros têm na internet e você pensa, meu Deus, olha onde eu estou. Então, isso vai gerando um grau de ansiedade absurdo. Então, imagina, a todo momento, a pessoa ela está se estimulando com dopamina, com cortisol, com adrenalina, com noradrenalina. Então, a pessoa ela está criando um ambiente que toda hora está tendo esses disparos emocionais. Aí, o que vai piorar isso? A pessoa ela pode sofrer ainda com essas crises emocionais. Então, ela realmente pode se afastar do convívio social por ansiedade, estresse, episódios melancólicos e até a depressão. Aí a gente tem que pensar o seguinte, uma pessoa depressiva, Abi, ela pensa na alimentação? Não. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa depressiva ou muito ansiosa que senta no sofá e fala, eu vou comer um balde de espinafre de fígado bovino. Não, não vai. A alimentação vai ainda por água abaixo, porque acontece duas coisas. Tem pessoas que restringem totalmente a alimentação. Tô ansiosa, tô estressada, não como nada. E tem as que comem muito. E tem as que comem muito, mas comem o quê? Só a tranqueira. Exato. Muitos açucarados, ultraprocessados. E agora nas embalagens vem escrito, né? Rico em gordura saturada, sódio, isso e aquilo. Você está consciente do que você está comprando. Exato. Então, assim, olha a embalagem. Se a sua embalagem tem um alerta preto e branco, pode crer que você já está tratando aí, já está entrando numa situação de desnutrição. E talvez o gatilho seja o fator emocional. Então, a gente tem o cenário que o estresse pode causar queda. Existe uma desordem chamada alopecia areata. Inclusive, eu tenho uma história de um paciente meu, muito querido, gente boíssima. Ele, quando me procurou, ele veio até acompanhado na época, né, da noiva dele. E aí, na época, qual que foi a busca? Eles já tinham procurado e tentado todos os tipos de tratamento possíveis. Mas nada surtia resultado. E ele sentia muitas dores com aquelas injeções de corticoide. E a minha metodologia de trabalho não envolve corticoides. E aí, a procura era porque já fazia muitos anos que ele não ia à praia, que aquilo incomodava. E toda vez que ele realmente passava por uma situação de ansiedade ou estresse, o cabelo caía todo. Nossa. E abriam vários buracos, várias placas, né? Acho que até estão compartilhando aí com a gente na tela. Algumas fotos. É essa, doutor? É essa. Então, abria-se muitos buracos na cabeça dele. Isso persistiu por muito tempo. Então, quando ele chegou até mim, ele já estava muito ansioso, muito estressado. Ele só usava boné, mexia muito com a autoestima dele. Então, o que acontece? Nesse momento, a gente foi identificar o seguinte, as causas. Isso se chama alopecia areata. Ela é uma condição autoimune. E hoje os estudos mostram que o sistema imunológico ele está diretamente ligado com alterações emocionais. Por quê? Quem nunca passou por um período intenso de estresse, por causa de uma demanda intensa de trabalho ou por causa de algo que estava acontecendo na vida e logo depois que passou tudo, caiu adoecido? Seja por uma gripe forte, um forte resfriado, não é verdade? Então, hoje é sabido que quando a gente aumenta cortisol, a gente vai ter o quê? Uma queda da nossa resposta imunológica. Só que a resposta imunológica, ela também pode vir novamente num chicote, digamos assim, e aí ele pode acabar criando autorreações. Claro que a pessoa tem que ter algumas mutações. Então, existe um gene que ele expressa uma proteína chamada HLA.
é o receptor que sinaliza das células, o CPF das células. Esse receptor ele pode ser alterado. E aí, dessa maneira, as células de defesa elas ficam mais autorreativas. Então, no movimento desse, que cortisol aumenta muito, a adrenalina aumenta muito e outros fatores ambientais, isso pode fazer com que as células de defesa elas olhem o folículo e falam: opa, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. Começa a ter uma falha no reconhecimento e inicia esse ataque. Então, atualmente, pela minha experiência e meus estudos, eu acredito que a condição capilar espontânea de queda, que a gente pode associar diretamente ao fator emocional, é a alopecia areata. A gente também pode associar algumas outras alopécias autoimunes, que são as cicatriciais, em especial o líquen plano pilar e uma variação dele que chama alopecia frontal fibrosante. A diferença desses para a areata é que a areata ela é reversível em cerca de 90% dos casos. Que bom. Já o líquen plano e a frontal fibrosante, eles são irreversíveis, porque existe a destruição total dos folículos. Então, nosso trabalho é evitar que isso progrida mais. Tá? Então, essas condições autoimunes, a gente pode dizer que elas são intimamente mais ligadas aos fatores emocionais. Agora, a queda clássica intensa, podemos dizer que o emocional ele está ali no caminho, mas ele é só o pedágio que vai levar para essas alterações comportamentais, que vão mexer com a alimentação, que vão desencadear a desnutrição, que pode desencadear a anemia e pode provocar queda de cabelo. Então, toda vez que eu encontro uma pessoa que ela está com muita queda na ponta e ela relata que é emocional, eu investigo um pouquinho mais fundo, eu vejo que os exames nutricionais estão totalmente bagunçados. A gente corrige, continua sendo o mesmo ser humano, ansioso, mas agora com cabelo. Então, Com cabelo. Isso é bom. é muito bom. Eu já reduz a ansiedade por aí. Né? Mas a maioria das vezes eu vejo que as mulheres elas criam mais ansiedade por causa da queda do que a queda Porque daí causou piora, ansiedade. né? Exato. Doutor, tem uma palavra que está na minha cabeça e eu não consigo tirar, que é efluvio, como é que é? Eflúvio telógeno. Telógeno. O Isso. que ele é? Porque eu já ouvi falar assim, você tem que ficar atenta nisso. O que ele é mesmo, doutor? O eflúvio telógeno ele é um sinal clínico. Então o que é sinal e sintoma? Sintoma é tudo aquilo que você sente. Sinal é tudo aquilo que a gente vê. Tá bom? Então tem pessoa que fala, o queda de cabelo é um sintoma. Não. Você não sente queda de cabelo, você vê queda de cabelo. Você vê. Isso. Se você viu, é sinal. Se você sentiu, é sintoma. Boa. Então a queda de cabelo, ela é um sinal clínico, ok? Aí se a gente, vamos pegar numa engenharia reversa de saúde, se a gente for falar do ponto de vista de um tricologista, eflúvio telógeno é uma queda intensa de cabelo. Tá. Se eu for olhar de um ponto de vista mais integrativo, generalista, a queda de cabelo é um sintoma de algum problema, Entendi. entendeu? Então isso é uma coisa que eu até provoco muito os alunos que eu dou mentoria, né, que são profissionais já formados. Eu falo para eles, gente, vamos parar de olhar o cabelo do paciente. Vamos olhar o ser humano como um todo. Porque a queda de cabelo é um sinal que algo está errado. Então, se a gente parar de ficar olhando eflúvio telógeno, a gente para de ficar tentando tratar couro cabeludo. E a gente começa a olhar a pessoa integralmente. E aí a gente vai enxergar o quê? Que esta pessoa ela tem alguma alteração no comportamento alimentar. Quer ver uma coisa que eu tenho percebido que está piorando muito a queda de cabelo das mulheres? E está piorando muito a situação de saúde geral? Insuficiência na ingestão de proteína. Não querem comer ovos, comem pouca carne, não importa a origem. Aí tem aquelas que falam, mas eu sou vegetariana, mas você pode comer ovos. Eu sou vegana, você pode comer proteína texturizada de soja. Você pode comer grão de bico, você pode suplementar. Hoje nós temos os mais variados suplementos alimentares de base vegetal. Então não importa a fonte, o que importa é que você consuma proteína. E o que acontece? As mulheres estão apresentando enfraquecimento do cabelo, cabelo mais fino, fraco, poroso, aumentam na queda. E além disso, estão desenvolvendo duas doenças muito graves. Sarcopenia, que é perda de massa muscular, e osteopenia, que é perda de massa óssea. E o mais triste é que as osteopenias estão sendo tratadas como osteoporose. Então a pessoa tem perda de proteína óssea e estão suplementando cálcio. Ai, doutor, tem muito sentido isso tudo, viu? Léo tem uma perguntinha. Tem mesmo, viu, doutor? Olha, tô aqui prestando atenção, realmente. Mas ó, eu queria que o senhor falou da ferritina no início, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque a ferritina é um número que a gente, nem todos os médicos pedem, né, pra gente fazer esse teste, esse exame, e é um número que fica lá no nosso exame, a gente não sabe muito para que serve, como funciona. Às vezes é muito bom, às vezes não é tão bom. Então você falasse um pouquinho mais sobre a importância da ferritina nesse caso de queda de cabelo. Perfeito. Então, lembra que a queda de cabelo ela é um sinal.
que algo não está certo. Logo, se a ferritina a gente pode usar ela como um marcador para queda de cabelo, significa se a ferritina está baixa, o que não está correto também? A saúde. Por que a ferritina muitas vezes é dada tão pouca importância? Porque, infelizmente, muitos colegas não sabem interpretar ela. Muitos colegas não sabem interpretar exames laboratoriais. Essa é uma realidade. E é infelizmente, mas é. Então, quando a gente pensa o seguinte, na ferritina, ela é o principal estoque de ferro no nosso organismo. Porque o ferro ele pode ser estrutural ou ele pode ser funcional. Um exemplo, a hemácia, que é a célula sanguínea produzida lá da medula óssea, que faz oxigenação do nosso corpo, ela no interior dela tem a hemoglobina, que faz parte da estrutura da hemácia. Então, ou seja, as células não podem usar a hemácia como fonte de energia. Não dá para usar a hemoglobina como fonte de energia. É a estrutura dela. A ferritina, ela já é uma proteína esférica, uma bolinha, que armazena no interior dela ferro. Ela já é o quê? Uma reserva de energia. Como se fosse o tanque de combustível de uma célula. Então, a célula precisa queimar energia para a gente funcionar. Então, se tem baixo combustível, é como se tivesse com uma Porsche na Dutra e de repente acaba o combustível. Então, é isso que acontece, que faz o cabelo cair. Só que se você perguntar para as pessoas que estão com queda de cabelo, você sente cansaço espontâneo? Acordei e já está cansado? Mal começou uma atividade, seja física ou intelectual, uma leitura simples, já perdeu a concentração? Dificuldade de memorização? Vai fazer uma atividade básica, subir a escada de casa, fazer uma comprinha, carregar uma sacola, brincar com o filho. Cansou. Tá cansado? Falta oxigenação e metabolização energética. Ou seja, não tem combustível para funcionar. Um monte de gente tá silêncio aqui. Porque eu acho que o povo tá falando, acho que eu tô tendo isso aí. Não é? Porque são coisas que a gente não presta atenção. Não presta. E sabe o que mais me assusta? Dados tanto da Anvisa quanto da OMS mostram que é mais predominante baixos níveis de ferritina em mulheres. Só que da pandemia para cá, eu estou vendo isso muito no consultório, estou vendo muitos colegas falarem, isso é em homens. Em 8 anos de carreira, eu posso dizer que os 6 primeiros anos, eu atendi acho que 3 homens com eflúvio telógeno, foi muito. Nossa. Do ano passado para cá, eu atendo de 3 a 4 por semana. Uau! Doutor, e como é que trata essa queda? Como que a gente vai tratar isso? Primeiro ponto, para quem vai precisar suplementar alguma coisa. Então, gente, uma coisa que vocês têm que criar cultura. Pega o rótulo do suplemento. Não olha o que está escrito na frente. É anti-queda, anti-isso, anti-aquilo, multivitamínico. Esquece. Você vai virar o rótulo, o verso. Lá atrás vai ter a tabela nutricional. Você vai ver se tem ferro, se tem B12, que são as principais vitaminas que podem promover queda de cabelo. E todas essas fadigas que nós conversamos. Quando você for olhar, você vai ver que a maioria dos suplementos que prometem tratar queda de cabelo não tem nem ferro, nem B12. Exatamente. E quando tem, o valor é irrisório. Hoje eu até fiz um post lá nos stories mostrando essas tabelas nutricionais para o pessoal sem divulgar as marcas para não expor ninguém. Mas quando você vai analisar as tabelas, a maioria não tem ferro e nem B12. E quando só teve um que tinha ferro, sabe quanto tinha de ferro? Só 14 miligramas. E sabe quanto tinha de B12? 2,4. Nada. E o recomendado de ingestão diária para uma mulher saudável é de 20 miligramas dia. Então imagina, já está com deficiência e ainda está suplementando menos do que deve? Então você pergunta, João, quanto de ferro deveria suplementar? Claro que você precisa procurar orientação profissional. Mas eu recomendaria que um suplemento devesse ter no mínimo 30 miligramas de ferro. Só que a gente tem quantos desse no mercado atualmente? Não. Eu acredito que até o momento nenhum. Nem tem. Nem tem. Meu Deus. E aí a gente começaria isso escolhendo esse shampoo. Esse suplemento. E aí depois a gente partiria para alimentação. Então vamos escolher os alimentos vegetais, né? Porque é vegetariano, vegano, todo mundo come. Que tem mais ferro. Lentilha. Vai escolher espinafre. Vai escolher a couve. Inclusive, não sei se já ouviu falar de germinação de grãos? Já ouviu? Já. Quando você faz a germinação da lentilha, você aumenta em 200% a quantidade de nutrientes que ela tem.
E existe uma substância que todos os grãos têm chamado ácido fítico, que ele é um antinutriente, ele impede a absorção do ferro. Quando você faz a germinação, além dela ficar 200 vezes mais nutritiva, você também vai fazer o quê? Quebrar o ácido fítico. E ela fica tão saborosa que você consegue pegá-la e cozinhar, como um feijão ou como, por exemplo, lentilha mesmo, ou você consegue só jogar por cima da salada. Fica crocante, super saborosa e um gosto muito diferenciado. Adorei. Eu faço isso com muita frequência. Então, ou seja, fica muito mais saboroso. E aí você está arrumando a alimentação, você está suplementando, e aí às vezes nem vai precisar de um tratamento tão específico Exatamente. como algo caro que a gente vê, por exemplo. Sim, e aí vai evitar injeção na cabeça e um monte de coisa desconfortável. E aí o que dá para fazer? Para quem tiver uma alimentação aí um pouquinho mais flexível, quem tiver a possibilidade de aumentar o repertório alimentar, inclua as vísceras. São as fontes mais nutritivas que tem. Já reparou que os principais predadores na natureza, eles não comem a carcaça do animal? Eles comem as vísceras. Quem come as carcaças? Os carniceiros. Já reparou que a gente come só a carcaça do animal? A gente come a picanha, o filé mignon, o contrafilé. Agora, as vísceras, a gente está deixando de lado. E é a parte legal. mais nutritiva da carne. Doutor, você pode voltar para a gente continuar falando das quedas? Oh, Para vai falar ser da um prazer. calvície, para falar... Podemos? Com certeza. Então faz o seguinte, você de casa, aproveita para seguir o doutor, porque você viu que ele já falou que postou no Instagram, né? E tem essa tabelinha aí, @doutor João, G de Gabriel, F de Fernandes. O telefone é o 11 95226 8060. Obrigada, viu, doutor? É um prazer, Manda Ave. beijos pra Nath. Pode deixar. Ela mandou outra. Ai, bonitinha. Para você e pro Léo. Beijo, Nath.